Fala lucradores, Júnior Rafael mais uma vez aqui, e nesse vídeo eu quero mostrar como gerar uma DARF na prática. Eu acabei fazendo uma venda de um fundo imobiliário para mim poder trazer um exemplo para vocês na prática de como calcular e como gerar essa DARF. Eu vou mostrar tudo para vocês na prática, vou mostrar cada detalhe, tudo que vocês precisam estar atento na nota de corretagem e vocês vão conseguir gerar uma DARF sem problema nenhum. Então já curta esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e bora para o que interessa. Então, primeiro de tudo, eu já estou aqui na tela do meu computador, eu quero mostrar para vocês como vocês vão calcular esse imposto. Então, o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é de um fundo imobiliário. O imposto de renda sobre fundos imobiliários é de 20% sobre o lucro e é sobre qualquer valor. Não interessa qual é o valor que você vende, se tem lucro, vai pagar 20% de imposto. Para ações, no swing trade é 15% de lucro, somente se a venda ultrapassar os 20 mil reais no mês. Então, se não der 20 mil reais de venda total no mês, não vai pagar imposto mesmo tendo lucro. O valor das vendas tem que passar 20 mil reais no mês e aí você vai apurar sobre o lucro 15% do imposto. Eu já vou mostrar como vocês fazem isso. E aí o imposto de renda sobre BDRs, opções, índice, ETF e outros tipos de investimento que são swing trade é 15% do lucro, também sobre qualquer valor, não interessa quanto você vendeu. Se você vender com lucro, vai ter que pagar 15% de imposto. E aí no caso de ações, BDRs, ETFs, índices, qualquer operação day trade é 20% do lucro e tanto faz o valor, não importa qual o valor que você vendeu, teve lucro, vai pagar 20% de imposto. Então aqui eu tô com um exemplo que eu vou utilizar para mostrar para vocês, que foi o fundo imobiliário, a LZR11, que eu vendi uma cota só para mostrar para vocês na prática. Eu tenho aqui a nota de corretagem, como vocês podem ver, eu apaguei aqui minhas informações, vamos dar um zoom um pouco aqui. Ó, foi vendido dia 28 de maio, aqui ó, o V significa venda, do título LZR11, pelo valor de R$ 125,75. E aqui indo mais para baixo, ó, o valor líquido da operação é os R$ 125,75, a taxa de liquidação, que isso aqui é o valor cobrado pela B3, é de 3 centavos. E aqui tem uma coisa muito importante, que nesse caso aqui, como o valor era muito baixo, ficou zero, mas é uma coisa muito importante que vocês devem saber, que é o imposto de renda retido na fonte, também chamado de dedo duro. Esse valor, ele é de 0,005%. Então, como o valor era baixo, não chegou a dar um centavo, por isso que ele está zerado aqui. Mas se o valor fosse maior, ele ia cobrar aqui, ia descontar sobre o meu lucro líquido dessa operação. Por que esse valor de imposto? Isso aqui é justamente uma forma da Receita saber quem está fazendo operações e para se ela não declarar, a Receita já tem o CPF lá e sabe que você fez uma operação. Então esse imposto aqui, ele incide nas operações e se você, por exemplo, não declara, a Receita já tem o teu CPF lá e ela sabe que você fez operações nesse dia. Então é um imposto que ele é retido, mas ele pode ser devolvido de novo. Então na hora que nós vamos considerar agora o valor da venda, se eu tivesse aqui um valor que foi descontado, esse valor eu descontaria como um custo. Então ele ia estar retornando para mim de novo esse valor. Então aqui, como não teve nenhum valor do dedo duro, ficou em R$ 125,72, porque foi só descontado 3 centavos da taxa de liquidação. Então voltando aqui, então pessoal, eu acabei corrigindo aqui porque eu tinha colocado o meu preço médio errado. O meu preço médio na verdade é de R$ 124,29 e eu vendi ele por R$ 125,72, que foi exatamente o que eu mostrei na nota de corretagem aqui, ó, R$ 125,72. Então isso dá um lucro da operação de R$ 1,43, que é pegar a venda e subtrair pelo meu preço médio. Isso dá R$ 1,43 de lucro. Então vou ter que pegar 20% de imposto, que nesse caso aqui vai dar 29 centavos. Só que quando você vai gerar uma DARF, a Receita ela não permite pagamentos menores do que R$ 10. Então não vou conseguir gerar a DARF, mas eu vou mostrar igual para vocês na prática como vocês fazem. Podem ficar tranquilo que eu vou mostrar tudo na prática para vocês. Então nós vamos lá no Google, você vai digitar Sicalc
Web, e aí dá Enter, o primeiro programa que aparece aqui. E aí eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Se vocês irem aqui, como eu estou mostrando no Cicalc Web, pelo programa online, você não vai conseguir gerar a DARF com um código de barras, então vai vir sem código de barras. Mas você pode baixar o programa e você tendo no computador, você consegue gerar a DARF com um código de barras. É só clicar aqui e aqui ó, tem como fazer o download do arquivo para instalação completa. Então você vai ter o programa no teu computador e aí você consegue gerar DARF com o código de barras. O modo para gerar vai ser igual ao que eu vou mostrar para vocês, só vai ter o código de barras então que você consegue pagar em qualquer lotérica, qualquer lugar. Nesse caso aqui, que eu vou voltar, gerando online, você vai precisar pagar essa DARF num banco. E aí tem outra coisa, você não precisa gerar DARF direto no programa da Receita Federal no Cicalc Web. Nos grandes bancos, eles também disponibilizam essa opção de você gerar DARF direto pelo aplicativo do banco. Então, quem tem conta em um grande banco, fica bem mais simples ir gerar no próprio banco e lá você consegue já pagar debitando direto o valor na conta corrente. E se você quer fazer isso pelo aplicativo do banco, lembrando sempre que são os bancões, os tradicionais, os maiores do Brasil, por exemplo, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, por esses bancos você consegue fazer direto, mas algumas pessoas não têm conta em grandes bancos, então é melhor fazer pelo próprio Cicalc Web. Então, quem quiser fazer pelo banco, é só procurar lá impostos e taxas. Lá você vai achar onde gerar a DARF e vai ser os mesmos passos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu operei na pessoa física, então eu clico aqui. Aqui eu vou em preenchimento rápido. Aqui eu deixo selecionado a pessoa física. Eu vou colocar o meu CPF aqui, vou colocar minha data de nascimento e vou marcar que eu não sou um robô. Então vamos continuar. Aqui eu posso colocar uma observação para mim saber, por exemplo, operação day trade, ou se eu quisesse colocar operação AL011, alguma coisa que eu queira colocar para o meu próprio controle, mas não é obrigatório, pode colocar se quiser. Aqui o código ou o nome da receita. Todas as operações de bolsa de valores é o código 6015, ó. Ganhos líquidos em operações em bolsa. É essa aqui que eu vou selecionar. Aqui ó, tá explicando, é passivo para pagamento exclusivamente por pessoa física, então pessoa jurídica não vai dar certo, e o valor total não pode ser inferior a R$10. Então se o valor é menor que R$10, eu vou ter que acumular ele até esse valor de imposto a pagar ser superior a R$10, e aí eu vou conseguir gerar uma DARF e pagar sem problema nenhum. O período de apuração, como vocês viram lá, eu fiz a operação no dia 28 de maio de 2021, então eu vou colocar aqui 05 de 2021. Isso aqui é para a Receita saber se ela cobra juro e multa ou não. Por exemplo, como eu estou gerando agora essa DARF, eu estou ainda no mês de maio, então eu tenho até o último dia útil do mês de junho para pagar. Como já aparece aqui ó, no vencimento, automaticamente 30 de junho de 2021. Então só tem que tomar cuidado, se for feriado ou final de semana no dia 30 de junho, eu tenho que pagar antes. É sempre até o último dia útil do próximo mês. Como eu fiz a operação em maio de 2021, eu tenho até o último dia útil do mês de junho. E aí o valor principal, aqui tu já tem que colocar direto o valor de imposto que tu tem que pagar. Então, por exemplo, aqui seria 29 centavos. Então, coloca aqui 0,29 centavos. Como aqui o valor é menos de R$10, não vai ter como eu gerar. Se, por exemplo, o valor fosse R$20, eu vou aqui em calcular, eu seleciono que é essa operação que eu quero pagar e eu clico em emitir DARF. E aí vai baixar aqui e eu só preciso imprimir e pagar isso num banco, porque aqui não tem código de barras. Lembrando que fazendo online não vai ter código de barras. A DARF vai ser mais ou menos nesse modelo aqui. Aqui onde está o ponto de interrogação é onde vem o código de barras se você fizer pelo programa. Se você fizer online, não vai ter o código de barras, então você vai ter que fazer o pagamento no banco. Esse seria o valor de imposto que eu teria que pagar. Então, voltando lá, ó, aqui como vocês podem ver, valor de multa e de juros ele é zero, porque o programa ele já identificou que eu estou gerando essa DARF em relação ao mês de maio e eu tenho o vencimento em junho, então eu não estou atrasado, não vai ter multa nem juros a pagar. Se eu me esquecesse de gerar essa DARF e, por exemplo, fosse fazer isso em novembro, eu ainda conseguiria, eu ia colocar o período de apuração do mês de maio aqui, ele ia identificar que está atrasado e ele já ia gerar a multa e os juros a pagar. Então eu também ia conseguir pagar sem problema nenhum. Qualquer dúvida em relação a gerar DARF,
pode deixar nos comentários que eu ajudo vocês. Quem ainda não fez a declaração do imposto de renda ou tá vendo isso no ano de 2022, eu tenho uma playlist completa no canal sobre como declarar o imposto de renda anual. Então vocês podem dar uma olhada lá que tem bastante vídeo bem explicativo mostrando tudo na prática. Então, de novo, pessoal, eu comecei o canal faz pouco tempo, ele ainda é pequeno e eu preciso da ajuda de vocês. Curtam esse vídeo, assim vocês mostram pro YouTube que esse conteúdo é bom e relevante e ele manda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve. Eu conto muito com a ajuda de vocês para continuar trabalhando e trazendo conteúdo relevante para vocês. Como de costume, eu vou deixar na tela um vídeo e uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!